A sociedade te vendeu um sonho, o sonho de ter mais dinheiro na conta, mais status no cartão de visitas, mais coisas na garagem. Mas se você está aqui, é porque em algum nível você já bebeu dessa água e descobriu com uma amarga decepção que ela é salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você sente. Essa é a sede que a água salgada não pode matar. Você corre, trabalha duro, conquista, mas aquela sensação sutil de vazio, de insatisfação, persiste. O estresse financeiro não diminui. Ele apenas muda de endereço de um problema pequeno para um problema grande. E o bem mais precioso de todos, o seu tempo e a sua paz de espírito, parece cada vez mais escasso. Você está preso na esteira rolante do consumismo, correndo cada vez mais rápido apenas para se manter no mesmo lugar. Mas e se eu te dissesse que os antigos estoicos, há mais de 2000 anos, descobriram a fórmula da verdadeira abundância e que o segredo deles não era sobre adicionar mais coisas à sua vida, mas sobre, encorajosamente, subtrair? Neste vídeo, vamos desvendar a tradução estoica da abundância. Você vai aprender como o desapego de bens materiais e a diminuição consciente dos seus desejos pode, paradoxalmente, criar a vida mais rica e mais livre que você já imaginou. E preste muita atenção, porque mais à frente eu vou te mostrar a única e simples pergunta que Sêneca usava para determinar se uma riqueza era, na verdade, uma bênção ou uma maldição disfarçada. Se você está pronto para finalmente sair da esteira e encontrar uma riqueza que ninguém jamais poderá te tirar, já deixe o seu like, porque esta é a definição de prosperidade que o mundo moderno não quer que você saiba. E claro, inscreva-se no canal, pois a sua jornada para a verdadeira abundância, a abundância da alma, começa agora. Fique até o final, porque o nosso bônus revela como os estoicos aplicavam o minimalismo não apenas às suas posses, mas ao seu bem mais valioso, o seu tempo. Para entendermos a solução estoica, primeiro precisamos dissecar a doença moderna. E a raiz dela está na forma como fazemos a matemática da felicidade e por que adicionar mais coisas, na verdade, subtrai a sua paz. A equação que nos ensinaram desde a infância é perigosamente simples. Mais coisas é igual a mais felicidade. Mas a realidade da vida adulta nos mostra uma equação invertida, muito mais brutal. Mais coisas, na maioria das vezes, é igual a mais preocupações. Cada nova posse, cada novo bem material, é um novo servo ao qual você, o suposto mestre, deve servir. Servir com manutenção, com seguro, com o medo constante da perda, com a ansiedade de protegê-lo. E aqui reside o erro invisível que nos mantém presos. Nós confundimos ter um alto padrão de vida com ter uma alta qualidade de vida. O estoicismo, com sua sabedoria atemporal, nos ensina que a qualidade da sua vida não é medida pelo carro que você tem na garagem, mas pela tranquilidade que você tem em sua mente. Pense nisto através de uma metáfora. Sua vida é como um navio de carga. A sociedade te incentiva a todo momento a enchê-lo com o máximo de contêineres possível, com as posses, com o status, com as conquistas. Mas um navio sobrecarregado navega de forma lenta e perigosa. Ele corre o risco de afundar na primeira tempestade e é extremamente difícil de manobrar em águas turbulentas. O sábio estoico prefere um navio mais leve, mais rápido, mais ágil. Um navio que, por não carregar peso desnecessário, é capaz de navegar por qualquer oceano, de desviar de qualquer tempestade com graça e controle. Agora, um pequeno teste de consciência. Qual é a maior fonte de estresse relacionada a ter mais na sua vida hoje? Seria a opção A pressão constante para manter um certo estilo de vida? Seria a opção B, o medo paralisante de perder o que você já conquistou? Ou seria a opção C, a falta de tempo e de paz causada pela necessidade de trabalhar cada vez mais para ter cada vez mais?
Deixe a letra nos comentários. Identificar o peso da sua carga é o primeiro passo para começar a aliviá-la. Com a consciência do peso que carregamos, chegamos ao coração da filosofia da abundância. É aqui que descobrimos o segredo da riqueza estoica, a arte de encontrar mais na diminuição dos desejos. Epicteto, um homem que passou grande parte de sua vida como escravo, sem posses, sem status, era ironicamente um dos homens mais ricos e mais livres de toda a Roma. E a sua definição de riqueza é o conceito mais radical e libertador que você talvez já tenha ouvido. Ele dizia: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Preste muita atenção na profundidade disso. A verdadeira liberdade financeira e existencial não está em finalmente conseguir ter tudo o que você quer. Está em chegar ao ponto em que você genuinamente não precisa de quase nada para ser feliz e estar em paz. Quando você deliberadamente começa a diminuir seus desejos, quando você para de desejar o carro do ano, a casa maior, o último lançamento tecnológico, algo mágico acontece em sua vida. O dinheiro que você já tem se torna de repente mais do que suficiente. O tempo que você já tem, que antes era escasso, se torna vasto. Você sai de um estado de déficit perpétuo e entra em um estado de superávit, sem precisar ganhar um único centavo a mais. Para começar a cultivar essa riqueza interior, aqui estão 3 passos práticos para você começar a diminuir seus desejos hoje. O primeiro é a prática da gratidão radical. Em vez de focar no que te falta, foque com uma intensidade quase meditativa em tudo o que você já possui. A gratidão é o antídoto mais poderoso para o veneno do desejo insaciável. O segundo passo é a visualização da perda, a prática estoica da premeditatio malorum. Imagine por um momento perder algumas das suas posses mais queridas. Isso não é para te causar sofrimento, mas para te ensinar a apreciá-las profundamente, aqui e agora, sem se apegar a elas de forma doentia. E o terceiro passo é experimentar o desconforto voluntário. Passe um dia inteiro sem comprar absolutamente nada. Passe uma semana usando apenas suas roupas essenciais. Você descobrirá na prática o quão pouco você realmente precisa para viver uma vida boa e plena. Essa prática te fortalece, te liberta da dependência das coisas. E essa liberdade é poder. Diminuir os desejos é o que te coloca em um estado de superávit. E é a partir desse estado que o desapego material se torna uma verdadeira ferramenta de poder. Antes de aprendermos como aplicar essa mentalidade para recuperar o seu tempo, que é a sua riqueza final, precisamos entender como essa indiferença calculada te torna mais forte e mais livre no mundo. Quando você não está mais apegado de forma doentia ao dinheiro, ao status ou às posses, você ganha uma liberdade de decisão que a maioria das pessoas jamais experimentará. Você pode finalmente dizer não àquele emprego que paga bem, mas que esmaga a sua alma todos os dias. Você pode ter a coragem de começar aquele projeto paralelo, de correr riscos calculados, porque o seu senso de valor e a sua paz interior não estão mais atrelados ao resultado financeiro. Você joga o jogo da vida com as suas próprias regras, não com as regras impostas pelo medo da perda. E é aqui que entra a pergunta de Sêneca, a ferramenta de diagnóstico que eu prometi no início. Diante de qualquer posse, de qualquer riqueza, de qualquer oportunidade, Sêneca nos ensina a perguntar com uma honestidade brutal: isto que eu possuo me serve ou eu é que sirvo a isso? Se uma posse te traz mais preocupação do que utilidade, mais ansiedade do que alegria, ela não é uma bênção. É uma maldição disfarçada. É uma corrente de ouro que ainda assim é uma corrente. Se essa nova e radical definição de riqueza, baseada na liberdade e na paz, está ressoando com você, ajude a espalhar essa verdadeira prosperidade. Se ainda não o fez,
Deixe o seu like e inscreva-se no canal para mais sabedoria que liberta e enriquece a alma. Com essa liberdade conquistada, estamos prontos para o nosso bônus, o passo final para aplicar essa filosofia no seu bem mais irrecuperável. Você aprendeu a se desapegar das coisas, a encontrar riqueza na simplicidade. Mas agora vamos ao nosso bônus, a aplicação mais avançada desta filosofia, o minimalismo do tempo, o desapego dos compromissos inúteis. Porque de nada adianta ter uma casa minimalista se a sua agenda, a sua mente, continua abarrotada, caótica e servindo aos propósitos dos outros. O estoico entende que o tempo é a única moeda que, uma vez gasta, jamais retorna. E ele o trata com a reverência de um bem sagrado. Olhe para a sua agenda, olhe para a sua semana. Quantos dos seus compromissos, quantas das suas obrigações estão ali não por uma escolha deliberada sua, mas por um medo sutil de decepcionar alguém, por um hábito antigo ou por uma pressão social silenciosa? Sua agenda, na maioria das vezes, se torna uma lista de tarefas para a felicidade dos outros, não para a sua. Sêneca, em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, nos convida a fazer uma auditoria brutal e honesta do nosso tempo. E nós podemos adaptar seu método para o nosso bom de hoje. Para cada compromisso recorrente em sua vida, pergunte a si mesmo estas 3 questões. A primeira: isto está genuinamente alinhado com a minha virtude e o meu propósito mais profundo? A segunda: eu estou fazendo isso por uma escolha consciente e alegre, ou por um senso de obrigação autoimposto e ressentido? E a terceira, a mais libertadora de todas: o que de pior, realisticamente, aconteceria se eu, com respeito e clareza, simplesmente dissesse não? Dominar o seu tempo é dominar a sua vida. É a forma mais elevada de abundância. Se você quer um guia ainda mais completo com a sabedoria implacável do estoicismo e que pode transformar sua vida, você pode encontrar mais detalhes na descrição e no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Com a sua mente, suas posses e agora seu tempo finalmente livres, estamos prontos para o verdadeiro banquete, o momento do banquete do sábio. A grande e surpreendente revelação, a tradução final da abundância estoica é esta: a verdadeira riqueza nunca foi sobre o tamanho da sua conta bancária, mas sobre a imensidão da sua paz interior. A sociedade te ensinou desde o berço a arte de adicionar. O estoicismo te ensina o poder esquecido da subtração. E, paradoxalmente, é na subtração consciente dos desejos supérfluos que você encontra a multiplicação da sua liberdade, do seu tempo e da sua alegria. Você não precisa mais correr na esteira rolante do consumismo, sempre ofegante, sempre buscando o próximo nível que nunca satisfaz. Você agora tem a chave para descer dela. Ao encontrar um contentamento profundo naquilo que é verdadeiramente essencial, você faz uma descoberta chocante. Você já tem mais do que precisa. A verdadeira abundância não é ter tudo, é não precisar de quase nada. E a partir desse estado de plenitude, de autossuficiência serena, tudo o que vier a mais para a sua vida não é mais uma necessidade desesperada, mas um bônus, uma celebração. Então, o meu desafio final para você, arquiteto da sua nova riqueza, é este: qual é o primeiro desejo ou o primeiro compromisso inútil que você vai, corajosamente, subtrair da sua vida a partir de hoje? Declare a sua primeira subtração, o seu primeiro ato de minimalismo, aqui nos comentários. Se este vídeo te ofereceu um novo e mais rico mapa para a prosperidade, deixe o seu like para que mais pessoas possam encontrar esse tesouro. E, o mais importante, inscreva-se no canal para continuarmos a explorar juntos mais sabedorias que enriquecem a alma. Por fim, se você conhece alguém que vive preso na corrida dos ratos, que merece conhecer essa liberdade, seja generoso. Compartilhe este vídeo.
pode ser a porta de saída que essa pessoa estava procurando. Lembre-se sempre, se eu te dissesse que as paredes da sua prisão não são feitas de tijolos, mas de certezas, as ideias, as crenças, as histórias que você carrega sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o que é possível, essa é a sua bagagem mais pesada, a que te impede de passar pelas portas da transformação. Você se sente preso, estagnado. Você sabe o que deveria fazer para mudar, mas uma força invisível parece te manter no mesmo lugar, repetindo os mesmos hábitos, cometendo os mesmos erros. A verdade brutal é que você não está lutando contra a falta de força de vontade. Você está lutando contra a sua própria identidade, contra as ideias às quais você se apegou com tanta força que se esqueceu de que um dia pode simplesmente soltá-las. Os antigos estoicos eram os maiores minimalistas da mente. Eles sabiam que a verdadeira liberdade não vem de acumular mais conhecimento, mas da coragem de descartar o que não serve mais. E neste vídeo, vamos mergulhar fundo na arte do minimalismo da mente estoica. Você vai aprender a usar o método socrático, a arte de fazer as perguntas certas, para finalmente se desapegar das ideias, das crenças e das velhas identidades que te aprisionam. E preste muita atenção, porque mais à frente eu vou te mostrar as 3 perguntas exatas que Epicteto usaria para demolir qualquer crença limitante que esteja te segurando. Se você está pronto para finalmente arrumar a casa da sua mente e abrir espaço para o seu verdadeiro e ilimitado potencial, já deixe o seu like, porque esta é uma limpeza de alma profunda. E claro, inscreva-se no canal. Sua jornada para a flexibilidade mental e para a liberdade começa agora. Fique até o final, porque o nosso bônus revela como aplicar esse minimalismo para se desapegar da opinião mais pegajosa e difícil de todas, a sua própria opinião sobre si mesmo. Antes de pegarmos na marreta, precisamos entender a arquitetura da nossa prisão. E o primeiro passo é reconhecer o acumulador mental e por que nos apegamos a ideias que nos ferem. Nossa mente, em sua essência, anseia por certeza, por um chão firme para pisar. Uma crença, mesmo que seja uma crença limitante como eu não sou bom o suficiente, nos dá uma estranha sensação de segurança, de identidade. É mais confortável se definir por uma limitação familiar do que encarar a vertigem da incerteza de eu posso ser qualquer coisa. Nós nos agarramos a essas ideias como um náufrago se agarra a um destroço, sem perceber que o próprio destroço é o que nos impede de nadar livremente em direção à margem. E aqui reside o erro invisível que nos mantém estagnados. Nós confundimos a nossa identidade com o nosso eu verdadeiro. O erro é acreditar que você é as suas crenças, que você é a sua história passada, que você é a sua dor. O estoicismo nos oferece uma libertação radical dessa ideia. Ele nos ensina que o verdadeiro eu não é o conteúdo da sua mente, mas a consciência por trás dele. Você não é os livros em sua biblioteca mental. Você é o bibliotecário, o curador, aquele que tem o poder de escolher quais livros manter na estante e quais, com gratidão, descartar. Imagine sua mente como essa biblioteca. Algumas ideias que você carrega são livros úteis, cheios de sabedoria. Outras, no entanto, são volumes velhos, com páginas mofadas, informações desatualizadas e conclusões falsas que você absorveu na infância ou em momentos de dor. O minimalista mental não queima a biblioteca. Ele apenas tem a coragem de, periodicamente, fazer uma faxina honesta, de tirar a poeira das estantes e de descartar os volumes que não servem mais à sua jornada, à pessoa que ele escolhe ser hoje. Agora, um pequeno teste de consciência. Qual é o livro mais pesado? A ideia a qual você mais se apega e que te limita hoje seria a opção A, o livro do Eu não sou bom o suficiente para conseguir isso? Seria a opção B, o livro do É tarde demais para eu mudar agora? Ou seria a opção C, o livro do
Eu preciso estar sempre certo para ser respeitado? Deixe a letra nos comentários. Identificar o seu volume mais pesado é o primeiro passo para ter a coragem de tirá-lo da estante. E para isso, os estoicos nos deram a ferramenta perfeita. Com a consciência do nosso acúmulo mental, precisamos agora da ferramenta para a limpeza. E a arma mais poderosa da filosofia, a que os estoicos herdaram de Sócrates e aperfeiçoaram, é a marreta de Sócrates, o método estoico para questionar suas certezas. A maior arma contra a rigidez da mente não é uma nova afirmação positiva, mas uma pergunta bem feita. Uma pergunta honesta tem o poder de demolir as paredes das crenças mais antigas e arraigadas. E como prometido, a estrutura desse questionamento pode ser destilada nas 3 perguntas que Epicteto usaria para demolir qualquer crença limitante. Diante de um pensamento como "eu não sou bom o suficiente para começar esse projeto", em vez de lutar contra ele, o estoico o coloca no banco das testemunhas e inicia o interrogatório. A primeira pergunta é: esta crença é um fato absoluto ou é apenas uma interpretação minha? Isso te força a separar a realidade objetiva da história que a sua mente, com seus medos e traumas, está contando. É um fato que você é incapaz ou é apenas uma interpretação baseada em experiências passadas? Se a crença sobrevive à primeira pergunta, vem a segunda, que analisa sua utilidade. Esta crença me serve? Ela me torna uma pessoa mais virtuosa, mais livre, mais forte, mais feliz. Uma crença não precisa ser falsa para ser inútil. Talvez seja verdade que você falhou no passado, mas se apegar a essa verdade te serve hoje? Se a resposta for não, você tem a permissão para descartá-la, não porque é falsa, mas porque é um peso morto. E a terceira e mais poderosa pergunta é um convite à ação, à quebra do padrão. O que aconteceria se eu, apenas por hoje, agisse como se o oposto desta crença fosse verdade? Se você acredita que é tímido, o que aconteceria se, apenas na próxima interação, você agisse como se fosse confiante? Este não é um ato de fingimento, é um experimento. É a forma de provar à sua própria mente que a identidade a qual você se apega não é uma sentença, é apenas um hábito. Se essas perguntas já estão começando a abalar as suas estruturas mentais, a criar as primeiras rachaduras nas paredes da sua prisão, ajude a levar essa marreta filosófica a outras mentes. Deixe o seu like e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para mais ferramentas de libertação. O questionamento é a técnica. Mas o que exatamente devemos jogar fora? O questionamento socrático nos deu a ferramenta. Mas antes de explorarmos o que acontece depois da demolição, o espaço que se abre para o novo, precisamos de um mapa. Precisamos identificar com clareza os 4 tipos de bagagem mental que devemos descartar. Esta é a sua lista prática para a limpeza da mente. O primeiro tipo de bagagem são as crenças limitantes herdadas. São as verdades sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre amor, sobre o que é possível para você, que você absorveu da sua família, dos seus amigos, da cultura ao seu redor, mas que você nunca, jamais, parou para questionar se são verdadeiras para você. São os livros que colocaram na sua biblioteca sem a sua permissão. O segundo tipo, e este é um dos mais pesados, são as identidades passadas. O eu que foi traído, o eu que faliu aquele negócio, o eu que era tímido na escola. Você não é mais essa pessoa. O evento aconteceu, mas a identidade é uma roupa velha que você insiste em vestir todos os dias. Se desapegar dessa identidade não é negar o seu passado, é se recusar a viver como um fantasma nele. A terceira bagagem são as opiniões petrificadas. É a sua necessidade de estar sempre certo sobre política, sobre filosofia, sobre o jeito correto de viver. O apego à sua própria opinião é uma das maiores barreiras para a sabedoria.
o desapego dela, a capacidade de dizer eu posso estar errado, é o verdadeiro início do aprendizado. E o quarto tipo de bagagem, a fonte da maior parte da nossa ansiedade, são as expectativas rígidas. É o plano detalhado de como a sua vida deveria ser aos 30, aos 40, aos 50 anos. O apego doentio a esse plano é a causa raiz de quase todo o nosso sofrimento. O estoico não vive sem direção, mas ele entende que o mapa não é o território. Ele tem uma bússola, a virtude, não um mapa rígido e inflexível. Ao começar a descartar essa bagagem, um espaço se abre. E é a natureza desse espaço que vamos explorar agora. Depois da demolição, depois da limpeza, depois de se desapegar de uma velha crença ou de uma identidade que não te serve mais, um fenômeno inevitável acontece. Surge um vazio. E esse vazio pode ser profundamente assustador. É o que chamamos de o vazio fértil, o espaço que se cria para o novo eu. Nossa tendência natural, nosso instinto de sobrevivência mental, é correr para preencher esse espaço o mais rápido possível com uma nova certeza, uma nova identidade, um novo rótulo. Nós tememos o desconhecido. A sabedoria estoica, no entanto, nos ensina a fazer o oposto. Ela nos ensina a ter a coragem de habitar esse vazio, de permanecer na quietude do não saber. Os estoicos viam esse espaço não como uma ausência, não como um nada, mas como um espaço fértil. É como a terra que foi limpa das ervas daninhas e agora descansa, esperando, pronta para que sementes novas e mais saudáveis possam ser plantadas. É o silêncio que precede a verdadeira criatividade, o insight mais profundo, a revelação. Neste espaço, você pratica o que podemos chamar de apatia cognitiva. Não é a apatia de não se importar, mas o estado sereno de observar seus próprios pensamentos sem se apegar a nenhum deles. Você se torna como o céu, vasto e aberto, e seus pensamentos, suas ideias, suas possíveis novas identidades são como as nuvens que passam. Você as observa, você as nota, mas você entende que você não é as nuvens. Você é o céu. Residir nesse espaço fértil é um ato de imensa confiança. É a sua declaração de que você não precisa de um rótulo para existir. É a sua permissão para ser fluido, para evoluir, para se tornar. E é aqui que nos preparamos para o desapego final, o mais sutil e mais libertador de todos. E ele é o nosso bônus. Você aprendeu a se desapegar das crenças que te limitavam e das velhas identidades que te acorrentavam ao passado. Mas, e quanto à opinião mais pegajosa, mais persistente e mais traiçoeira de todas? O nosso bônus de hoje revela o desapego final e como se desapegar da sua própria opinião sobre si mesmo. Essa é a camada mais profunda do minimalismo mental, a que nos leva à verdadeira liberdade. A tática para isso vem diretamente de Marco Aurélio, e é uma mudança sutil, mas de um poder imenso. Se você ler as Meditações, perceberá que ele raramente escreve sobre quem ele era. Ele não fica se definindo como um bom homem ou um imperador justo. Ele escreve quase que obsessivamente sobre como ele deveria agir no momento presente. O foco dele não era em construir e manter uma autoimagem, mas em praticar ações virtuosas, momento a momento. E por que isso é tão libertador? Porque quando você se desapega da necessidade de se ver como inteligente, bem-sucedido, corajoso ou virtuoso, você se liberta do medo paralisante de falhar. Se sua identidade não está mais atrelada a ser o cara que nunca erra, então um erro não é mais uma ameaça existencial. É apenas um evento, é um dado, uma oportunidade para aprender e agir melhor da próxima vez. Seu valor não reside mais em sua autoimagem frágil e estática. Reside em suas ações fluidas e presentes. O erro não ameaça mais quem você é. Ele apenas informa o que você faz. E o que você faz,
Você sempre pode escolher mudar no próximo instante. Essa distinção é o nível de mestre do desapego. Se você quer um guia ainda mais aprofundado sobre como focar na ação virtuosa e se libertar da tirania da autoimagem, com exercícios práticos do Diário Estoico, eu selecionei cuidadosamente um material exclusivo sobre isso. Você pode explorá-lo na descrição e no primeiro comentário fixado. E assim, nossa jornada pela arquitetura da mente chega à sua conclusão, ao espaço aberto de a liberdade da mente vazia. A grande e surpreendente revelação do minimalismo da mente estoica não é que você encontrou a resposta certa para todas as perguntas. É que a verdadeira liberdade não reside na certeza da resposta, mas na coragem de viver confortavelmente com a pergunta. A mente mais forte não é aquela que está cheia de convicções inabaláveis, mas aquela que é flexível, aberta, curiosa e capaz de se adaptar à verdade onde quer que ela a leve. Você não está mais preso entre as paredes das suas velhas crenças. Você agora tem a marreta de Sócrates, a bússola dos estoicos. Você tem a permissão e as ferramentas para quebrar as paredes, para soltar a bagagem pesada do passado e para caminhar com uma nova e extraordinária leveza. Sua mente não é mais uma prisão. Ela se tornou o que sempre deveria ter sido, um horizonte aberto de infinitas possibilidades. Então, o meu desafio final para você é este. Qual é a primeira certeza, a primeira crença sobre si mesmo que você vai ter a coragem de colocar no banco das testemunhas e questionar hoje? Será a ideia de que você não é bom o suficiente? Ou a de que é tarde demais? Declare o início da sua limpeza mental aqui nos comentários. Se este vídeo te deu a permissão que você precisava para soltar o que te pesa, se ele te mostrou que suas correntes são de fato autoimpostas, deixe o seu like para que mais pessoas possam encontrar essa liberdade. E o mais importante, inscreva-se no canal para continuarmos a explorar juntos mais filosofias que libertam. Por fim, se você conhece alguém que vive como um prisioneiro de sua própria mente, que merece conhecer essa vastidão, seja um verdadeiro amigo. Compartilhe a ilusão da linha reta. Nós fomos ensinados a ver a vida como uma longa estrada, uma linha reta que se estende infinitamente até um horizonte distante e nebuloso. E por causa dessa imagem, dessa ilusão da linha reta, nós carregamos um fardo desnecessário, o peso de cada erro do passado, como pedras em uma mochila, e a ansiedade paralisante de cada curva desconhecida do futuro. Você se sente definido pelo que foi ontem. Você adia sua felicidade, seus sonhos, para um amanhã ideal que talvez nunca chegue. E no processo, o hoje, o único tempo que realmente existe, se esvai como areia por entre os dedos. Você vive no piloto automático, preso em uma rotina que perdeu o significado, acreditando na mentira de que a chance de recomeçar é um evento raro, um privilégio de ano novo, ou talvez uma oportunidade que já passou. Mas e se eu te dissesse que os antigos estoicos, os arquitetos da alma, quebraram essa ilusão há mais de 2000 anos? Sêneca, em suas cartas, nos revelou um segredo profundo. Cada dia não é apenas um passo nessa longa estrada. Cada dia é uma vida inteira em miniatura. E neste vídeo vamos desvendar o princípio estoico do renascimento diário. Você vai aprender a morrer pacificamente para o seu passado a cada noite e a nascer de novo a cada manhã, com uma folha em branco, com uma nova e completa chance de se reinventar. Preste muita atenção, porque mais à frente eu vou te mostrar as 3 perguntas exatas que Sêneca se fazia todas as noites para garantir que sua vida diária fosse de fato bem vivida. Se você está pronto para se libertar do peso do tempo e aprender a arte sagrada de recomeçar a cada 24 horas, já deixe o seu like, porque esta é talvez uma das lições mais libertadoras de toda a filosofia. E claro, inscreva-se no canal.
Sua jornada para viver de verdade, não apenas existir, começa agora. Fique até o final, porque o nosso bônus revela como essa mentalidade de focar no hoje pode, paradoxalmente, se tornar a ferramenta mais poderosa para construir um futuro extraordinário. O primeiro passo para se libertar da ilusão da linha reta é aprender a arte de terminar. É o que podemos chamar de a morte da meia-noite, o ritual estoico para se desapegar do ontem. O maior erro que cometemos, a fonte de grande parte da nossa angústia, é levar o eu de ontem para a cama conosco. Nós carregamos os erros do dia, os ressentimentos, as frustrações. Nós nos deitamos, mas a mente continua a repassar as conversas, a remoer as falhas. E sem perceber, permitimos que o dia que já morreu envenene nosso sono e contamine o amanhecer do novo dia. A prática noturna de Sêneca, o seu uso do diário como uma lápide simbólica, era o antídoto para isso. Para ele, a noite não era uma simples pausa, era a morte pacífica do dia. O diário não era um registro de eventos, mas um ritual de fechamento. Era o lugar sagrado onde ele enterrava o dia que passou, com suas vitórias e suas derrotas, para que ele não o assombrasse na nova vida que começaria pela manhã. E para garantir uma morte pacífica, ele se fazia 3 perguntas. Esta é a lista que prometi. As 3 perguntas para uma morte pacífica do dia são as seguintes. A primeira: que mal eu curei hoje? Em outras palavras, onde eu agi com virtude, onde eu corrigi uma falha em meu caráter. A segunda: a que vício eu resisti? Onde eu exerci o autocontrole, onde eu fui mais forte que meus impulsos? E a terceira: em que aspecto eu sou hoje uma pessoa melhor? É um reconhecimento do progresso, por menor que ele pareça. A neurociência hoje entende o poder disso. Este ritual dá ao cérebro um profundo senso de conclusão. Ele interrompe o ciclo de ruminação noturna, melhora a qualidade do seu sono e permite que você comece o dia seguinte com o que podemos chamar de uma folha em branco neurológica. Morrer para o ontem é a primeira metade do segredo, mas a verdadeira mágica acontece na manhã seguinte. Com o capítulo de ontem devidamente encerrado, a página virada, chegamos ao momento mais poderoso, o nascimento da manhã, o ritual estoico para se reinventar a cada amanhecer. E antes de aprendermos como nascer de novo, precisamos entender o que significa ter um propósito para esta nova vida que se inicia. A preparação de Marco Aurélio, descrita em suas meditações, nos dá o mapa para a intenção desta nova vida. Pela manhã, o imperador não se perguntava, como a maioria de nós, o que eu tenho que fazer hoje? Essa é a pergunta de um servo das circunstâncias. Ele se perguntava, como um soberano de si mesmo, quem eu escolho ser hoje? Ele definia sua intenção de agir com as virtudes, com justiça, com temperança, com sabedoria, com coragem, independentemente dos desafios que a sua nova vida de 24 horas lhe trouxesse. E aqui reside o poder transformador do recomeço diário. Ao enxergar cada dia como uma nova vida, o erro que você cometeu ontem não te define mais. A pessoa fraca ou impaciente que você foi ontem morreu pacificamente na noite passada, foi enterrada em seu diário. Hoje, você tem a liberdade absoluta de ser diferente, de ser mais paciente, de ser mais corajoso, de ser mais sábio. Não é sobre apagar o passado, mas sobre não se deixar ser acorrentado por ele. É a sua oportunidade diária de se reinventar a partir do zero. Se essa ideia de um renascimento diário, essa permissão para se libertar do peso de quem você foi, te dá a esperança e a força que você precisava para mudar, ajude a espalhar essa mensagem libertadora. Deixe o seu like e, o mais importante, inscreva-se no canal para mais filosofia que te devolve o poder sobre si mesmo.
Com essa mentalidade de um novo começo, a ansiedade sobre o futuro, o outro grande ladrão da nossa paz, começa a perder sua força. Com o passado devidamente encerrado e o presente recém-nascido, entramos no território onde a maior parte da nossa energia é desperdiçada. E é aqui que aprendemos a usar o foco no agora, a forma como a mentalidade do dia-vida aniquila a ansiedade. A ansiedade, em sua essência, é o medo de um futuro que ainda não existe. É a nossa mente nos torturando com cenários e possibilidades que, na maioria das vezes, nunca se concretizam. Mas se a sua única e verdadeira vida é hoje, se a sua existência se resume a estas 24 horas, o futuro, com suas ameaças fantasmagóricas, perde o seu poder sobre você. Você para de se preocupar com a próxima semana ou com o próximo ano e foca toda a sua energia, toda a sua atenção em viver bem esta única vida que você tem, o dia de hoje. E a melhor maneira de entender isso é através da metáfora do artesão. Um mestre artesão não se angustia com todas as centenas de peças que ele terá que criar ao longo de sua carreira. Ele se concentra, com uma devoção quase sagrada, em fazer a única peça que está em suas mãos, agora, da melhor e mais virtuosa forma possível. O estoico é um artesão do dia. A sua obra-prima não é a sua vida inteira, é o hoje. Agora, um pequeno teste de consciência. Qual é o maior ladrão do seu hoje? Seria a opção A, os arrependimentos e as ruminações sobre o passado? Seria a opção B, a ansiedade e as preocupações sobre o futuro? Ou seria a opção C, as distrações e as trivialidades do presente, como as redes sociais e as notificações? Deixe a letra nos comentários. Identificar o seu principal ladrão de tempo e de presença é o primeiro passo para detê-lo e retomar o controle da sua única vida. Mas uma pergunta justa pode surgir: como essa devoção total ao hoje pode de fato construir um amanhã melhor? Não seria uma forma de negligenciar o futuro? A resposta a essa pergunta é o nosso bônus, o paradoxo final desta filosofia. Você aprendeu a morrer para o ontem e a nascer para o hoje. Mas como exatamente essa mentalidade de focar apenas no presente pode construir um futuro grandioso? Não seria uma forma de viver sem planejamento? Aqui está o nosso bônus, a peça final do quebra-cabeça, a construção do legado e como viver o dia constrói o futuro. O que parece um paradoxo é, na verdade, a forma mais eficaz de construção que existe. A verdade é que o futuro não é construído com grandes saltos visionários ou com uma preocupação ansiosa. Ele é construído com a matéria-prima do presente. É o que podemos chamar de o efeito composto da virtude. Ao viver cada dia a vida com excelência, com disciplina, com coragem, com aprendizado, você está, sem perceber, empilhando tijolos sólidos. Cada dia bem vivido, cada ação virtuosa, é um tijolo a mais na construção do seu legado, do seu caráter, do seu futuro. Você não precisa se preocupar com a casa inteira. Você só precisa se concentrar em assentar o tijolo de hoje com a máxima perfeição possível. Sêneca, para explicar isso, usava a brilhante analogia do piloto do navio. O bom piloto tem um destino final em mente, um porto que ele deseja alcançar no futuro. Mas toda a sua atenção, toda a sua energia está focada em ajustar as velas e o leme agora, de acordo com os ventos e as marés de hoje. Ele sabe que, ao navegar bem o presente, ele, inevitavelmente e naturalmente, chegará ao destino desejado amanhã. Ele não controla o oceano, mas controla o navio. Essa mentalidade muda completamente o jogo do planejamento de vida. Se você deseja um guia ainda mais aprofundado sobre como estabelecer metas, planejar seu futuro e construir seu legado, mas sempre com a sabedoria e a serenidade estoica, então confira na descrição e no primeiro comentário fixado um material valioso e transformador. Com essa compreensão final, estamos prontos para a conclusão, para a sua nova vida.
E assim, nossa jornada pela arte estoica do renascimento diário chega ao seu momento final. A grande e libertadora revelação do princípio estoico de Sêneca não é apenas que você pode se reinventar a cada dia, é que você deve. A sua vida não é uma única história longa e imutável, gravada em pedra. Ela é uma magnífica antologia de contos curtos, onde cada dia é um novo capítulo, com um novo começo, um novo meio e um novo e pacífico fim. A pessoa que você foi ontem, com seus erros e suas falhas, não precisa ditar quem você escolhe ser hoje. Você não está preso, você não está definido. Você tem, esperando por você, em algumas horas amanhã de manhã, uma nova vida, uma folha em branco, uma chance limpa de ser um pouco mais corajoso, um pouco mais gentil, um pouco mais sábio. A questão, a única que realmente importa, não é se você terá essa chance. A questão é, o que você fará com ela? O meu desafio final para você é este. Qual é a primeira e mais importante coisa que você fará na sua nova vida, amanhã de manhã, para honrar essa oportunidade de recomeço? Será aquele exercício que você adiou? Aquela conversa que você evitou? Aquele primeiro parágrafo que você não escreveu? Declare o seu renascimento. Compartilhe sua primeira ação nos comentários. Se este vídeo te deu a chave para se libertar do peso do passado e da ansiedade do futuro, deixe o seu like para que mais pessoas possam encontrar essa liberdade. E, o mais importante, inscreva-se no canal para continuarmos a explorar juntos mais sabedorias que transformam. Por fim, se você conhece alguém que se sente preso em sua própria história, que acredita que é tarde demais para mudar, seja um verdadeiro amigo. Segunda-feira, outra promessa quebrada. A dieta que não sobreviveu à primeira semana, o projeto de vida que continua a ser apenas uma anotação em um caderno, a paciência que se esgotou na primeira provocação. Você se esforça, você tenta, você genuinamente quer mudar, mas parece que está construindo sua vida sobre areia movediça, assistindo tudo desmoronar de novo e de novo. Essa é a casa que sempre desmorona. Você já se perguntou, no silêncio frustrante do fracasso repetido, por quê? Apesar de toda a sua força de vontade, você sempre parece voltar ao ponto de partida. A verdade brutal, a verdade que ninguém te conta, é que você está tentando pintar as paredes e decorar os cômodos de uma casa que não tem alicerce. E uma casa sem uma fundação sólida, não importa o quão bela seja a sua decoração, sempre, inevitavelmente, desmorona. Os antigos estoicos eram os maiores arquitetos da alma. Eles entendiam que antes de qualquer mudança visível na superfície, é preciso construir uma fundação invisível e absolutamente inabalável. E neste vídeo vamos desenterrar as 9 lições de vida estoicas, os 9 pilares fundamentais que, até que você os compreenda e os internalize, tornarão qualquer tentativa de mudar sua vida não apenas difícil, mas quase impossível. Preste muita atenção, porque mais à frente eu vou te mostrar a lição que Sêneca considerava a mais importante de todas para parar, de uma vez por todas, de desperdiçar sua vida. Se você está cansado de ver suas resoluções virarem pó e pronto para finalmente construir algo que dura, já deixe o seu like, porque este é o alicerce que estava faltando na sua vida. E claro, inscreva-se no canal, pois a sua jornada para a mudança real começa agora. Fique até o final, porque o nosso bônus revela a lição secreta que os estoicos sabiam. Você não pode construir a sua fortaleza sozinho. O primeiro pilar, a pedra fundamental sobre a qual toda a estrutura da sua nova vida será erguida, é a primeira lição, a lei da agência, a verdade de que você só controla uma única coisa. Este é o alicerce principal, a dicotomia do controle. A sua tentativa constante de mudar o que você não pode controlar, as ações dos outros, a economia, o seu passado, o futuro, é a maior e mais profunda fonte da sua frustração.
é a energia mais desperdiçada do universo. O foco total, absoluto e implacável nas suas escolhas, nos seus julgamentos e nas suas ações, aqui e agora, é a sua única e verdadeira fonte de poder. O erro comum é sempre tentar mudar as circunstâncias externas antes de mudar a si mesmo. A mudança prática começa a cada manhã com a simples pergunta: onde hoje reside o meu poder de escolha? Com essa fundação assentada, erguemos o segundo pilar, a segunda lição, a lei da realidade, a coragem de abraçar o que acontece, até mesmo o que é ruim. Este é o pilar da resiliência, o princípio do amor fati. Lutar contra a realidade que você não pode mudar, reclamar dela, se sentir uma vítima dela, é o caminho mais rápido para a impotência. Aprender a aceitar e até a amar cada evento, cada revés, como matéria-prima para o seu crescimento, é o que te torna antifrágil. O erro é se sentir uma vítima. A mudança prática é, diante de qualquer dificuldade, se perguntar: qual é a oportunidade, a lição que está escondida dentro desta dor? O terceiro pilar, que se apoia sobre os dois primeiros, é a terceira lição, a lei da urgência, a consciência de que sua vida é finita e que você deve usá-la agora. Este é o pilar da motivação, o poder do memento mori. A procrastinação, o eu faço amanhã, é a mais pura forma de arrogância, a crença presunçosa de que o amanhã nos é garantido. A consciência da morte é o catalisador mais poderoso para a ação. Ela queima o medo do trivial, a preocupação com o insignificante e foca sua mente no que é essencial. O erro é viver no piloto automático. A mudança prática é usar a pergunta de Marco Aurélio como um filtro diário. Se este fosse o meu último dia na Terra, eu estaria fazendo o que estou prestes a fazer. E com a urgência estabelecida, precisamos de uma direção. O que nos leva ao quarto pilar. Com a fundação sólida e a urgência como nosso combustível, precisamos de uma bússola. É inútil correr na direção errada. E é por isso que a quarta lição, a lei do valor, nos ensina a parar de perseguir as coisas erradas. Este é o pilar da direção, o princípio estoico de que a virtude é o único bem verdadeiro. Buscar a felicidade duradoura em coisas externas e passageiras, mais dinheiro, mais fama, a aprovação constante dos outros, é como construir a sua casa em um terreno alheio, um terreno que pode ser vendido a qualquer momento. A única fonte de paz e satisfação que nunca pode ser tirada de você é a construção do seu próprio caráter, a prática diária da sabedoria, da justiça, da coragem e do autocontrole. O erro invisível que nossa cultura nos ensina é acreditar que uma conquista externa, como uma promoção ou um novo relacionamento, irá magicamente resolver um problema interno, como a nossa insegurança ou o nosso vazio. A mudança prática é começar a medir o sucesso do seu dia não pelo que você ganhou ou acumulou, mas por quão virtuoso você se esforçou para ser. Se esses pilares já estão começando a reestruturar a forma como você enxerga a mudança, se você sente que esta é a fundação que sempre esteve faltando, ajude a construir alicerces mais fortes para outras pessoas. Deixe o seu like e, o mais importante, inscreva-se no canal para mais lições de arquitetura da alma. Com a direção correta, aprendemos a quinta lição, a lei da alquimia, a verdade de que o obstáculo é o caminho. Seus problemas não são barreiras em seu percurso. Eles são a própria matéria-prima da sua força e do seu crescimento. Em seguida, vem a sexta lição, a lei da conexão, o princípio da simpatia. A sua obsessão com o eu, com seus próprios pequenos dramas, te enfraquece. O foco no bem comum, em ser útil aos outros, te fortalece de uma forma que o egoísmo jamais conseguirá. O sétimo pilar é a sétima lição, a lei da fortaleza, a construção da sua cidadela interior. Você deve construir a sua paz interna primeiro.
A força e o sucesso externos são apenas uma consequência, um reflexo das suas muralhas internas. O oitavo pilar, essencial para o crescimento, é a oitava lição, a lei do crescimento, a necessidade do desconforto. O conforto é o abraço quente da estagnação. A mudança real, a verdadeira evolução, só acontece quando você tem a coragem de pisar na beira da sua zona de conforto. E, finalmente, o nono e último pilar da nossa fundação. O nono e último pilar da nossa fundação, aquele que une todos os outros e permite a construção contínua, é a nona lição, a lei da clareza, o poder da reflexão. Você não pode mudar aquilo que você não entende. Você não pode consertar uma rachadura na fundação se você nem sabe que ela existe. A autoanálise diária, a prática de examinar seus pensamentos, suas ações e suas emoções sem julgamento, é o mapa da sua transformação. É o que te permite ver onde você está forte e onde precisa de reforço. Preste muita atenção agora. Essas 9 lições, a agência sobre suas escolhas, a aceitação da realidade, a urgência da vida, o valor da virtude, a alquimia dos obstáculos, a força da conexão, a paz da fortaleza interior, a necessidade do desconforto e o poder da clareza, são os pilares. Sem eles, qualquer tentativa de mudança será em vão. Mas os estoicos, em sua sabedoria prática, conheciam uma verdade final, uma que a cultura moderna do faça você mesmo muitas vezes esquece. E essa verdade é o nosso bônus. Chegamos à lição secreta, a verdade de que você não pode mudar sozinho, a importância do círculo estoico. Você tem os 9 pilares, a planta da sua nova casa. Mas os estoicos sabiam que, embora a jornada seja sua, você não precisa e nem deve caminhar completamente sozinho. Sêneca nos advertiu: associe-se com aqueles que te farão uma pessoa melhor. O estoicismo não é uma filosofia de isolamento arrogante, mas de sabedoria compartilhada. É sobre criar um círculo de sabedoria, seja com amigos, mentores ou mesmo com os livros dos grandes filósofos, que te mantenha no caminho da virtude, que te inspire e que te chame a atenção quando você desviar do rumo. A armadilha da autossuficiência arrogante é pensar que você pode fazer tudo sozinho. Essa é apenas mais uma manifestação do ego. A verdadeira força, a verdadeira humildade estoica, está em reconhecer o poder de aprender com os outros e de se cercar de exemplos virtuosos que te elevam. Construir esse círculo é uma arte em si. Se você deseja um guia mais aprofundado sobre como encontrar e cultivar relacionamentos que te fortalecem e te impulsionam, com base na filosofia estoica, eu selecionei um material transformador sobre isso. Você pode explorá-lo na descrição e no primeiro comentário fixado. Com esta lição final, a nossa fundação está completa. E agora, podemos olhar para a casa que vamos construir. E assim, a nossa obra está completa. Chegamos à conclusão, ao momento de olhar para a fundação que construímos. E agora, finalmente, você pode começar a construir. A grande e surpreendente revelação, a verdade por trás de todas as suas tentativas e falhas passadas, não é que você não teve força de vontade ou disciplina. É que você estava jogando o jogo da mudança com as regras erradas. Você estava tentando construir uma vida nova sem ter o manual de instruções do terreno. E estas 9 lições, estes 9 pilares, eles não são dicas, eles são o manual. A mudança para você não é mais quase impossível. Com este alicerce sólido sob seus pés, ela se torna não apenas possível, mas quase inevitável. Cada novo hábito que você tentar implementar, cada resolução de ano novo, cada passo que você der em direção à sua melhor versão, a partir de hoje será construído sobre rocha, não mais sobre areia. Você não precisa mais temer o desmoronamento, a frustração do eterno recomeço. Você agora é o arquiteto e o construtor da sua própria vida. Então,
O meu desafio final para você é este: qual destes 9 pilares você percebeu que mais estava faltando na sua fundação? Foi a aceitação da realidade? A urgência da vida? Seja honesto consigo mesmo. Declare qual será o seu primeiro tijolo, a sua primeira área de foco, aqui nos comentários. Se este vídeo te deu o mapa, a planta baixa que você estava procurando para a sua transformação, deixe o seu like para que mais pessoas possam encontrar essa clareza. E, o mais importante, inscreva-se no canal para continuarmos a explorar juntos mais ferramentas de arquitetura da alma. Por fim, se você conhece alguém que vive preso nesse ciclo de tentativa e fracasso, que merece construir uma vida sobre uma base mais forte, seja um verdadeiro amigo. Compartilhe este vídeo. Pode ser o alicerce que a vida dessa pessoa estava precisando. Lembre-se sempre, a casa não se constrói em um dia, mas a fundação, essa sim, começa com a decisão de assentar a primeira pedra. Coloque a sua hoje.